Covid após a alta. Quem deve procurar um pneumologista? Estamos vendo um relato cada vez maior de pessoas que persistem com sintomas após as manifestações agudas da Covid. Um quadro que vem sendo chamado de síndrome pós-Covid ou Covid longa, com manifestações pulmonares, neurológicas, cardiovasculares, renais, oculares, dermatológicas e gerais, como fadiga persistente. Sabemos que a Covid é uma doença que acomete os mais variados órgãos em diferentes intensidades, mas não existe dúvida de que o órgão de choque, o que é comprometido com maior frequência e que traz significativas consequências para a saúde futura, é o pulmão. Quem são então os pacientes com maiores riscos de desenvolverem lesões pulmonares após o período agudo da Covid e que deveriam ser avaliados por um pneumologista para que seja considerada a necessidade de eventual tratamento que possa evitar ou reduzir o risco de lesões pulmonares permanentes? Estudo recente publicado por um grupo de autores da USP de São Paulo, Ribeirão Preto e Botucatu e da Unifesp, que tem a doutora Suzana Tani como primeira autora e o doutor Bruno Baldi como último autor, apresenta os seguintes fatores durante a internação como determinantes de maior risco para desenvolvimento de complicações pulmonares pós-Covid: necessidade de ventilação mecânica, uso de altos fluxos de oxigênio, dispneia intensa, níveis altos de proteína C reativa, desidrogenase lática e dímero D, idade mais avançada, sexo masculino e presença de comorbidades. Além dos fatores acima mencionados, podemos considerar ainda que devem ser avaliados por um pneumologista todos os pacientes que apresentaram doença grave, que quer tenham sido internados ou não, e que após a alta apresentem necessidade de uso de oxigênio em casa, oxigenação medida na oximetria menor do que 95% no repouso, queda da oxigenação inferior a 95% medida na oximetria após atividade física, dispneia, ou seja, pacientes que ficam ofegantes em atividades físicas nas quais, antes da doença, não ficavam. Persistência de alterações radiológicas ou tomográficas significativas, principalmente se superiores a 50% da área total dos pulmões. Infelizmente, o que temos visto em função da quantidade absurda de pacientes que vêm desenvolvendo doença grave é uma inobservância quase generalizada dessa orientação. Qual vai ser a consequência disso? Corremos o risco de ter uma legião de sequelados pulmonares incapazes, muitas vezes, de retornarem às suas atividades de trabalho ou esportivas com fortes impactos emocionais, familiares, sociais e econômicos. É urgente, pois, que o poder público e a sociedade civil se organizem para cuidarem das consequências pós-Covid de uma maneira muito melhor do que vem cuidando da Covid. E atenção, existem várias outras sequelas além das pulmonares. O tratamento da Covid muitas vezes não pode terminar quando o paciente recebe alta inicial. Obrigado.